Olá, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos analisar o livro Quem Mexeu no Meu Queijo. O livro é uma metáfora entre seres irracionais, ratos, e racionais, isto é, humanos. Através desta metáfora é analisada a forma como gerem e reagem à mudança. Na história, o queijo é utilizado para representar o desejo de todos, uma espécie de objetivo de vida, seja ele um emprego de sonho ou até mesmo um relacionamento. Nesta metáfora, todos se encontram num labirinto, que é utilizado para representar a situação em que se encontram na vida, seja o contexto familiar, empresa, entre outros. O autor começa por caracterizar as 4 personagens através da explicação de como cada um deles reage à mudança. Após a caracterização das personagens, o autor começa então por contar a história destas 4 personagens a um grupo de colegas do antigo liceu. A história baseia-se então na forma como estas 4 personagens, em circunstâncias semelhantes, partem em busca do seu queijo, ou seja, do seu objetivo, sendo que terão de o fazer mais do que uma vez. E então o livro vai mostrar-nos quais as personagens que partem para um novo desafio e quais são aquelas que não são capazes de ultrapassar o desgosto de perder um queijo anteriormente conquistado. O objetivo deste livro é ensinar-nos a lidar e a aceitar a mudança, com vista a alcançar uma vida menos estressante e poder obter mais sucesso no trabalho ou na vida pessoal. Ao princípio, as 4 personagens corriam em busca do seu objetivo. No entanto, havia alguma diferença entre os ratos e os humanos. Enquanto os ratos vestiam as suas roupas de corrida e saíam à procura do tão desejado queijo, agindo totalmente por instinto, os humanos punham os seus cérebros mais desenvolvidos em funcionamento, para pensar qual o caminho que tinha mais probabilidade de os levar ao objetivo final. Apesar da utilização de diferentes estratégias, as 4 personagens acabaram por encontrar o seu queijo e a partir desse momento o autor faz referência ao facto dos humanos começarem a ficar mais descomprometidos em comparação com os ratos. Começaram, por exemplo, a acordar mais tarde, a caminhar mais lentamente, isto porque estavam confiantes de que o queijo lhes pertencia e estaria lá para o resto das suas vidas. Os ratos, por outro lado, continuavam a acordar cedo diariamente, mantendo sempre a mesma rotina. Sempre que chegavam ao posto C, nome dado ao lugar onde tinham encontrado o queijo, tiravam os seus ténis e penduravam-nos ao pescoço, preparados para correr caso fosse necessário. Só depois desta rotina diária é que aproveitavam e desfrutavam do queijo. Posto isto, é sugerido que façamos algumas perguntas, entre as quais: qual é o teu queijo, o que gera conforto e segurança na tua vida e o que tomas como garantido. Então, chegamos à primeira grande dica, que é: fica atento às mudanças. A arrogância e o comodismo dos humanos, face ao queijo, fizeram com que eles não se fossem apercebendo que o queijo estava a diminuir e em breve iria acabar. Já a rotina diária de inspeção do queijo por parte dos ratos fez com que o eventual desaparecimento do queijo fosse previsto. Posto isto, quando chegou o dia em que o queijo desapareceu do seu lugar, os ratos partiram rapidamente em busca de um novo queijo, sem questionar o desaparecimento do mesmo. Já os humanos ficaram perplexos com o acontecimento. Um deles reagiu de uma maneira nervosa, questionando o desaparecimento do queijo, e o outro manteve-se paralisado, sem qualquer reação. Daqui podemos tirar a ilação de que as mudanças são inevitáveis e, por isso, mesmo que te sintas confortável, pensa que as circunstâncias mudam. E muitas das vezes não as conseguimos controlar, mas conseguimos prevê-las, e desta forma terão muito menos impacto negativo nas nossas vidas. É aqui que surge então a segunda grande dica: aceita a mudança. Então, depois do desaparecimento do queijo, os humanos continuaram a fazer o mesmo caminho na esperança de que o queijo reaparecesse, assumindo que não havia outra possibilidade, tendo em conta que o queijo lhes pertencia. Este comportamento foi-se mantendo até ao ponto em que começaram a sentir fome. Por outro lado, os ratos continuaram à procura de um novo queijo e mais cedo do que o esperado acabaram por encontrá-lo. Com o passar do tempo, um dos humanos começou a pensar na atitude dos ratos e onde é que estariam naquele momento. Esse pensamento acabou por desencadear um momento de esperança, levando-o a tentar convencer o outro humano
a partir também em busca de um novo queijo. Ao que o outro humano responde que já são demasiado velhos para entrar nessas aventuras. Então é preciso, para além de antecipar as mudanças, aceitá-las quando acontecem e, acima de tudo, abrir mão do passado para um futuro melhor. E aqui chegamos então à terceira nota. Parte em busca de novos horizontes. Após um longo período de stress e angústia, um dos humanos começou a compreender que era ridículo fazer sempre as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Foi aí que decidiu enfrentar o labirinto, ainda que inseguro, sozinho e cansado. Esta atitude leva-nos à quarta dica. Supera o teu medo. Após momentos de tensão, devido às adversidades do labirinto, este humano começou a refletir sobre determinados comportamentos, perguntando-se a si mesmo o que faria se não tivesse medo. E aqui a resposta era clara: seguir para uma nova direção. Este comportamento fez com que o humano, após algum tempo, ainda que sem cumprir o objetivo final, se começasse a sentir melhor e mais vivo. Se pensarmos sobre isto, o que este humano sentiu foi apenas liberdade total após enfrentar o medo. Ter um objetivo claro, que acaba por ser outra dica valiosa, é então o input que vai permitir continuarmos a caminhar na solidão ou quando não existe motivação. Neste ponto, o autor faz referência ao facto de o humano usar a imaginação a seu favor, através de momentos de visualização do seu objetivo, neste caso do queijo. Rir de si mesmo é também uma ferramenta que este humano começa a utilizar, considerando ser a melhor maneira de assumir os seus erros e conseguir mudá-los. E então, quando este humano acaba por chegar ao novo queijo, percebe-se que os ratos já estavam naquele local há muito tempo. No entanto, em vez de começar a pensar em cometer os mesmos erros do passado, atou os cordões das sapatilhas e colocou-as à volta do pescoço na eventualidade de as precisar novamente. Quando o autor termina de contar a história ao grupo de colegas, estes decidem fazer um pequeno debate onde acabam por chegar a conclusões bastante interessantes, algumas até inesperadas. Existe uma primeira e imediata ligação da história aos vários problemas profissionais de cada um, mas à medida que vão discutindo opiniões, chegam à conclusão de que esta metáfora é aplicada a tudo na vida, pois a qualquer momento pode chegar à altura da mudança, seja ela profissional ou pessoal. Este resumo não dispensa a leitura do livro, até porque é um livro bastante pequeno e para quem está a tentar criar esse hábito da leitura é um livro ideal. Se já leram ou se ainda vão ler, depois deixem o vosso feedback. Obrigada por assistirem e subscrevam o canal.